te adorar, ó Rei do céu. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministra os nossos corações essa manhã, Espírito. Nós somos totalmente dependentes da fluência do Teu Espírito. Por isso nós liberamos uma voz de comando nesse lugar, que nenhum outro Espírito é legal aqui. Somente o Espírito de Jesus Cristo tem liberdade nesse lugar. Nenhum outro Espírito é bem-vindo aqui, somente o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos faz lembrar das palavras de Jesus. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos fortalece, aquece, incendeia. Somente o Espírito Santo de Deus tem legalidade para fluir aqui nessa manhã. E aonde houver um cristão sedento pela presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer um amém? Quem nos visita pela primeira vez, deixa eu ver você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, que o Senhor Jesus traga sobre você tudo o que é necessário nessa manhã. Nós estamos atentos para ouvir e obedecer, porque a maior virtude de um crente, de alguém que confessa Jesus como Senhor, a maior virtude que um cristão pode ter, é descobrir o que Jesus está falando. Quando a gente para num momento como esse para entender a voz de Deus, querido, esses momentos são ricos, são preciosos. É por isso que exatamente nesse momento eu digo, por favor, não haja dispersão, porque é tão rico quando Jesus fala, quando Ele nos ensina. Como a Emily estava ministrando aqui, quando Jesus está em casa, querido, Ele fala, Ele comunica. A diferença está entre aqueles que estão dispostos a ouvir e aqueles que estão simplesmente cumprindo um ritual de domingo de manhã, estar no culto. Mas a coisa mais virtuosa não é estar, a coisa mais virtuosa é você ouvir, receber a palavra de Jesus. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de João capítulo 15. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo de número 11. E a palavra de Deus por si só, ela é suficiente para ministrar o teu coração. Se você tem o Espírito Santo, o tradutor está dentro de você. Na medida que o texto bíblico vai sendo entoado, o Espírito vai traduzindo dentro das suas entranhas a revelação. Sabe o que é o gostoso? O gostoso não é você pegar a revelação daqui. O gostoso é você pegar a revelação daqui, ó. É quando o pregador está pregando e o Espírito Santo está borbulhando o teu ventre, está enchendo o teu coração. Você pode falar, eu estou entendendo. Então fique atento para que você não se disperse, amém? João capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo servos, por quê?
porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas agora eu vos tenho chamado de amigos. Por quê? Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, cristão, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aí. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Obrigado pela vida daquilo que está escrito aqui. Obrigado porque o Senhor nos faz conhecer tudo que o Pai tem comunicado ao Senhor. E nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de podermos estar diante da tua palavra, santa, sagrada, imutável. E nós queremos que o nosso coração agora seja incendiado pelo fervor da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmão, entenda uma coisa. A nossa natureza, ela já tem um destino traçado desde a vida até a morte. Naturalmente, todo ser humano é descendente do pecado. Ele nasce com uma identidade formada na corrupção. O salmista Davi disse no capítulo 51 de Salmos, ele diz assim: em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque Davi estava deixando claro que a nossa natureza, naturalmente, todo ser humano é fraco e é corrupto. Só que em nossa natureza, naturalmente, todo mundo tem um plano traçado desde quando nasce. Nasce já predestinado a morrer e viver naturalmente nessa terra segundo a inclinação da natureza caída. Isso é fato. É fato. Todo ser humano natural está fadado a sofrer emocionalmente. Todo ser humano natural está fadado a sofrer consigo mesmo pelas aflições da vida. Todo ser humano. Um sofre pela ausência das coisas, outros sofrem pela ausência das pessoas, outros sofrem pela ausência de afeto, outros sofrem pela ausência de dinheiro, mas todo ser humano foi fadado a sofrer, porque a nossa natureza caída e pecaminosa já está enraizada em nosso DNA. Agora ouça isso. Todo mundo aqui nasceu em uma família, todo mundo tem um pai e uma mãe biológica. E o DNA, a identidade dos nossos pais, eles são naturalmente transicionados a nós. E antigamente, a educação era tão cerrada em relação a isso, que os filhos de peixe, peixinho era, não é assim que a gente dizia? Filho de peixe, peixinho é? O filho de padeiro, padeiro era. O filho de serralheiro, serralheiro era. O filho de carpinteiro, carpinteiro era. Por causa da educação contínua dos pais e do legado aos filhos. Só que esse legado, essa transição, não trazia só a transição da profissão, mas a transição da identidade. O que o pai era, o que o pai é, ele transiciona aos filhos. Hoje, irmão, a maior dificuldade da crise social vem por causa da fragilidade do lar, da família. É por causa da fragilidade familiar. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é filho de pais e mães separadas? A gente tem uma grande porcentagem. Eu sou filho de pais e mães separados. Quem cresceu longe dos pais e da mãe? Uma grande porcentagem. Quem não tem relacionamento com o pai e com a mãe? Uma grande porcentagem. A gente vê que existe uma desfuncionabilidade social por causa da fragilidade familiar. Ou seja, o legado, a identidade que o pai precisava transicionar ao filho, não foi transicionada.
Então o filho cresce tentando ser qualquer coisa. Então aquilo que ele vê na internet ele quer ser. Por que é que a gente vê tantos jovens que se olha na rua, parece uma aberração? O cara parece que ele não parece com nada. Ele pinta o cabelo de uma cor, ele coloca uma roupa de outra. Nada contra o estilo, eu estou falando de identidade. E ele parece que você conversa com a pessoa um pouquinho, essa pessoa, você não consegue decifrar quem ela é. Ela não tem uma identidade convicta, formada. Tudo que está na moda ela vai. Não, agora o negócio é assim, vamos lá. Agora é assim, por quê? Porque não tem uma identidade. E naturalmente, irmãos, naturalmente, as pessoas que não herdaram uma identidade do Pai, precisam literalmente encontrar uma identidade em Cristo. Por quê? Porque existe um plano traçado para cada um de vocês. Eu olho aqui para centenas de pessoas e eu consigo ver. Cada pessoa tem um propósito natural. Agora, um versículo me chama a atenção. No versículo de número 13, verdade, desculpa. Ninguém tem maior amor do que esse, que é dar a vida em favor dos seus próprios amigos. Vós sois os meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Então, o cristianismo, ele impõe sobre nós uma coisa. O cristianismo requer de mim e de você obediência às escrituras. Eu quero quebrar um paradigma nessa manhã aqui. Você vai entender hoje. Hoje nós vamos combater esse espírito maligno do mundo que luta contra a obediência. E os cristãos que não conseguem obedecer de forma natural nunca vão ter capacidade de obedecer de forma espiritual. Você não obedece o patrão, o professor, o pai, a mãe, o pastor, você não vai conseguir obedecer a Deus, não vai. Por quê? Porque a obediência ela precisa ser exercida de forma natural para que o seu comportamento seja obediente. Aí eu vou explicar para você, você vai ficar impressionado do porquê que a Bíblia diz para que nós possamos obedecer a palavra de Jesus. Por que é que o crivo do cristianismo é a obediência? Por que é que Jesus, quando ele se esvaziou da glória dele, ele assumiu a forma de servo, ele precisou tornar-se obediente? Porque a obediência é literalmente imposta pelas escrituras para que o cristão possa ser literalmente cristão. Por que tem que obedecer? Por quê? Por causa da identidade natural de cada crente. Todo crente tem uma identidade natural. Agora, quando Jesus Cristo entra na cena, querido, e Ele escolhe você, Ele me escolhe, Ele fala, agora eu vou transicionar para você a sua verdadeira identidade, a identidade espiritual. É quando Deus pega um órfão, quebrado, que não teve pai, não teve mãe, não teve família, Ele fala, filho, não importa o que você foi fadado para ser de forma natural, agora eu entro em cena para que você receba de mim uma identidade espiritual. Irmão, quem vos fala é um homem assim. Até os meus 17 anos eu parecia aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Tudo que estava em evidência eu queria ser. Eu era o briguento na escola, eu era o paquerador, eu era o rebelde, eu era tudo o que dava ibope, eu era. Com 17 anos eu estava sofrendo de depressão, de rejeição. Com 17 anos eu estava sofrendo emocionalmente. Quando Jesus me encontrou com 17 anos, e eu entrei debaixo da paternidade de Deus, eu comecei a ser definido em minha identidade em Cristo. Entender quem verdadeiramente eu sou nele. Acontece que a partir de então, pai, eu sei quem eu sou em Deus. Eu precisei chegar um momento da minha vida, soltar as bengalas da minha rejeição e parar de falar, mas é porque eu não tive pai, é porque eu não tive mãe, é porque eu não tive isso, é porque eu não tive aquilo, é porque eu era pobre. Soltar os apoios da minha emoção e falar, não importa quem eu fui, não importa qual é a minha identidade natural, o que importa é que agora eu tenho uma identidade convicta em Jesus Cristo.
Irmãos, o cristianismo é cura para a sociedade, por quê? Porque ele define um homem que definido transiciona a sua identidade a um filho, e esse filho definido evidencia o reino de Deus por onde ele passa. Essa é a funcionalidade da família. Irmãos, ouça isso. Um homem e uma mulher que não tem uma identidade em Jesus definida, ele vai sofrer de rejeição, ele vai sofrer de carência, ele só vai ter ânimo para servir quando alguém estiver olhando e aplaudindo. Se não tiver visibilidade, ele não faz. Sabe o que cada cristão indefinido se torna? Oportunista. O cara só fica indo atrás de oportunidade. Não, eu vou para aquela igreja porque lá o pastor me dá oportunidade. Ah não, eu vou para aquele trabalho porque lá o patrão me dá oportunidade. Ah, eu vou chegar perto desse amigo porque esse amigo é influente, ele vai me dar uma oportunidade. A pessoa indefinida que não sabe quem ele é, ele busca uma oportunidade na vida, ele só está procurando uma oportunidade. Porque ele precisa de uma oportunidade para ser bem sucedido. Mas a pessoa que sabe quem é, querido, não tem problema de esperar, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, aquilo que ele é, vai se manifestar, e ele vai viver o propósito pela qual ele nasceu. Acabou. Aí o outro pode crescer, o outro pode correr, o outro pode fluir. Eu estou feliz, cara, eu estou em paz. E o outro pode prosperar, e eu estou aqui. Por quê? Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, o porquê eu nasci vai se manifestar. Acabou. Homem e mulher definido não tem problema em esperar. Presta atenção, querido. O que o Espírito Santo quer fazer com a gente aqui hoje? O nosso amigo está aqui, e o nosso amigo quer definir a nossa identidade, porque não dá mais para a gente sair nesse mundo perdido. E essa semana eu chorei pela nossa sociedade, cara, chorando por ver uma geração que sai de casa correndo atrás de tantas coisas, mas não volta para casa e tem um ambiente familiar concretizado, convicto. O que tem desfuncionabilizado a sociedade é que quem forma os nossos filhos hoje é a internet. O meu filho foi para a escola, primeira vez essa semana, ele vai fazer 4 anos. Eu disse para minha esposa, agora com 4 anos ele está pronto. Pode dar o que for na mão dele, pode tentar ensinar qualquer coisa para ele. O que ele é, eu já pus dentro dele. Eu e minha esposa já inculcamos dentro do nosso filho quem ele é. Se você chamar o Pedro ali agora e perguntar para ele, Pedro, onde que você vai estar quando você crescer? Ele vai falar, eu vou estar no altar, igual meu pai. Pode perguntar para ele, onde você vai estar? Ele vai falar, eu vou estar igual meu pai, lá em cima do altar. Já inculcamos nele, ele já entende que ele nunca está sozinho. Aí às vezes fala, Pedro, hoje você vai dormir no seu quarto sozinho, né? O que ele fala? Sozinho não, eu vou dormir com Jesus. Ele já sabe que ele nunca está sozinho. Ele já sabe que Jesus está observando ele. Então, filho, pode ir para qualquer lugar e pode dar revestinha de ideologia do inferno para ele, que ele vai falar, pai, me deram isso aqui lá em casa, mas isso aqui para mim não faz sentido. Ele está pronto. Eu inculquei no meu filho quem ele é, com 4 anos. O problema é que os pais se preocupam tanto em dar tudo para o filho e esquecem de dar o principal, que é o legado, a identidade. Os filhos crescem e querem ser qualquer coisa, menos igual ao pai. Por quê? Porque não deixou uma identidade pronta. Esse é o problema da sociedade. Quer saber qual é o problema? Orfandade. Falta de pai que pega no... Vem aqui, filho, senta aqui, olha para mim e faz exatamente o que eu fizer. O problema da sociedade é só esse. Por isso que quando Jesus não vem para revelar um Deus, ele vem para revelar um pai. Por isso que quando ele vem, ele só fala do pai. Irmãos, Jesus quando veio em terra, por favor, aprende isso. Quando ele veio em terra, ele não veio para se mostrar como Senhor, ele não veio para se mostrar como Salvador, ele não veio para se mostrar como Rei, ele veio para se mostrar como Filho, só como Filho, só. Quando ele efetua o sacrifício de Jesus na cruz, ele volta depois para se manifestar como Senhor e Salvador das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Depois da ressurreição ele tem que voltar. Fala, vocês já viram um filho, não viu? Vocês viram o filho obediente até a morte, morte de cruz. Depois da cruz ele vem e fala, agora eu sou o Senhor e Salvador. Entendeu? Mas antes da cruz é só filho. Você vê lá um filho obediente ao pai, expressando quem o pai é. Depois que ele ressuscita é que ele manifesta o senhorio dele.
Depois que ele vem, que ele manifesta o reinado dele. Posso ouvir um amém? Se nós não olharmos para Jesus e aprendermos acerca de paternidade, não tem cura no cristianismo. Porque Jesus era um filho. Ele foi chamado de filho de Davi, filho do homem. Porque literalmente, um menino nos nasceu e o que nos deu? Alguém sabe? O que Isaías diz? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os ombros de quem? Do filho. Porque a cura do cristianismo e da sociedade é a definição dessa identidade, querido. É quando você sabe que você é um filho legítimo de Deus e o teu pai não te deixa, não te abandona. O teu pai comprou você com sangue. Nós lemos ali, eu não sei se você crê, está na Bíblia, mas ele falou, não é você que veio na frente e aceitou Jesus. Eu quero, Jesus, aceitar você, por isso você está aqui, não é? Quem escolheu primeiro? Quem escolheu primeiro? Vocês não souberam? Quem nos escolheu primeiro? Você pode fazer assim, ó. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Você não está aqui porque você precisa de Jesus, não, querido. Você está aqui porque Ele te ama, Ele trouxe você para pertinho dEle. Agora hoje Ele está promovendo uma metanoia na sua cabeça. E no nome de Jesus, as meninas da nossa geração não vão mais precisar mostrar o corpo, prostituir o corpo para ser aceita por ninguém. Andando com a minha esposa, outro dia entramos no mercado, eu vi uma menina de 13, 14 anos, a menina, nem isso acho que ela tinha, ela estava praticamente nua dentro do mercado, fumando. Eu olhei para aquilo, me deu vontade de, outro dia eu estava com o Fábio também, foi a mesma sensação, né, Fábio? Cara, me deu uma vontade de pegar aquela menina assim, irmão, de arrancar o cinto e bater nela e falar, nossa, de ser para ela que o pai dela nunca foi, sabe, de corrigir ela, de falar assim, não é você, isso não é você. Você não precisa ser aceita pelo teu corpo. Você não precisa ser aceita pela sedução. É careta uma mulher andar com vestes de pudor. Não, você não precisa, homem, ser o valentão que arruma briga e bate boca e não leva desaforo para casa. Não precisa. Se você souber quem você é, você será totalmente satisfeito nisso, e você não precisa de mais nada. Ouça, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que Davi, ele vai lutar contra Golias. Ele fala, eu vou contra esse gigante. Vocês conhecem a história, eu vou ganhar tempo. Saul chama Davi para dentro da tenda, fala, Davi, vem aqui, coloca essa armadura, que é com essa armadura que derruba o gigante. Davi coloca a armadura e não consegue andar. Ele tira a armadura e a Bíblia diz, tomou, pois, Davi o seu cajado e foi ao ribeiro, apanhou 5 pedras e colocou no seu alforje de pastor. Irmãos, o cajado, ele não pegou um cajado, falou, não, Saul, não dá para lutar com essa armadura, me dá esse pedaço de pau com esse cajado. Não, ele pegou o seu cajado. Ou seja, o pastor, ele tem que ter o que na mão? Me ajuda. O pastor tem que ter o que? Um cajado. E ele não pegou o cajado pelo caminho, ele trouxe lá da casa dele. Foi com aquele cajado que ele enxotou o urso, foi com aquele cajado que ele enxotou o leão, foi com aquele cajado que ele livrou o cordeirinho da morte. Quando ele tira as roupas de Saul, ele fala, não, cara, eu quero o meu cajado, eu sei quem eu sou, não vou combater com a identidade de ninguém, eu quero a minha identidade. Cadê o meu cajado? Eu sou pastor, eu não sou guerreiro de armadura, eu sou pastor, cadê o meu cajado? Ele pega o cajado dele e fala, pronto, esse é o meu cajado. Aí ele foi no ribeiro, pegou 5 pedrinhas. O que derrubou o gigante, irmão? Foi a pedra ou foi o cajado? Foi as pedras. Mas o que é que Golias afrontou? Foi as pedras ou foi o cajado? Você vem comigo com pau? Eu sou cachorro para você vir contra mim com pau?
todo principado e potestade, toda força opositora das trevas vai sempre intimidar, oprimir quem você é, não o que você faz. O que derrubou o gigante foi as pedrinhas que ele pegou no meio do caminho, mas a identidade dele era o cajado. Ele foi afrontado no cajado. Querido, o que você faz nunca vai ser afrontado, mas a sua identidade de filho é que vai ser afrontado. Por isso que, logo, voltamos à problemática eclesiástica dos crentes precisarem fazer alguma coisa na igreja para se sentir útil. Por quê? Porque estão sendo afrontados na identidade, o cara não sabe nem quem ele é. Ele precisa fazer alguma coisa, porque aquilo que a gente faz não é afrontado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, quando você entende quem você é, você não vai usar vestes de ninguém, você vai andar na definição de quem você é, e quem você é suficiente para a tua satisfação. Acabou, cara, deixa o outro fazer. Sabe o que estava escrito na capa da minha Bíblia? Maturidade é a responsabilidade do cumprimento da obra, independente de quem faça. Isso é maturidade. Eu vou me responsabilizar aqui com que o ministro de louvor está tocando, independente se é eu que vou tocar ou não. O que importa é que alguém esteja fluindo. O que importa é que a obra seja feita. O que importa é que Jesus seja glorificado, independente se é eu que faço ou não. Isso é maturidade. Por quê? Porque a identidade é convicta, é centrada. Lembra que eu falei do homem perdido? Ele precisa do quê? Ele precisa de uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade, pastor. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, então o que eu faço é melhor. Está entendendo? Alguém está comigo? Posso ouvir um amém? Amém? Ele pega o cajado. Agora, nós sempre vamos ser afrontados na nossa identidade. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Semanalmente eu passo por isso. Semanalmente. Nós estamos aqui derrubando o principado, potestade. Todo dia, 6 horas da manhã, nós estamos aqui orando, buscando, clamando. E tem dia que eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu falo, meu Deus do céu, parece que o mundo vai desabar na minha cabeça. Sabe como é que eu saio da crise? Assim, ó. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Jesus me chamou para fazer. Eu sei que Ele me trouxe até aqui. Ele vai me levar adiante. E às vezes a minha esposa está aí, sabe quantas vezes? Quantas? Eu cheguei em casa, me joguei no colo dessa mulher guerreira e comecei a chorar. Eu falei, eu não vou conseguir. O gigante está gritando contra o meu cajado. E ela fica firme, homem. Eu sei quem eu sou. Jesus me chamou para pregar o evangelho. Eu vou fazer até o último dia da minha vida. Acabou. Agora presta atenção nisso. Se você for ver na Bíblia, eu vou dar um panorâmica para você pegar a revelação no profundo, mas hoje você vai sair daqui definido. Posso ouvir um amém? Grandes homens da Bíblia que desenvolveram uma grande manifestação de Deus foram homens que tiveram conflito na sua identidade. Presta atenção. A Bíblia diz que Noé era um homem justo diante de Deus. E na terra não tinha ninguém mais justo do que Noé. E Noé, ele era o quê? Agricultor. Ele fazia o quê? Mexia com terra e com planta. Deus encontra nele um homem justo, chama ele, dá para ele uma ordem. Vai pegando no teu espírito, irmão. Eu estou ministrando aqui João capítulo 15. Posso ouvir um amém? Então vai pegando no seu espírito. Ele chama Noé e dá uma ordem para Noé. E fala, Noé, obedece. Eu quero que você venha e você construa uma arca, porque eu vou enviar chuva, dilúvio sobre a terra e vou acabar com a humanidade. Noé faz o quê? Obedece. Olha aqui, porque ele obedeceu, ele sai da condição natural de agricultor e ele, debaixo da palavra, ele entra na identidade de construtor. Alguém vai pegando no espírito. Então, quando ele recebe uma palavra, ele entra debaixo dela, ele deixa de ser quem naturalmente ele era, e ele começa a assumir uma outra identidade. Durante 120 anos ele faz o quê? Constrói. Ele se torna um construtor, um edificador. 120 anos, construiu. Ouça,
Quando ele acabou de construir, Deus fala: Noé, próxima ordem, sai da arca, pega a tua família, multiplica a terra, na terra, seja fecundo, povoe a terra, desfrute dos animais, serão para alimentos. Quando ele sai da arca, irmão, o que ele faz? Ele volta a viver a identidade antiga dele lá atrás. Ele vai plantar uma vinha. Quando ele sai da arca, ele volta a fazer o que ele fazia na identidade antiga. Ele vai plantar uma vinha, e ele planta a vinha e se embebeda dela, e se embebeda dele, amaldiçoa os filhos. Por quê? Porque enquanto ele estava debaixo da palavra, ele era um construtor. Quando ele saiu debaixo da palavra, ele voltou a ser quem naturalmente ele era. Ouça, Jonas, andando, recebe uma palavra de Deus, ele já mostra a timidez dele. Quando ele recebe a palavra de Deus, ele mostra a fragilidade emocional. Jonas era um profeta emocionalmente fraco, e ele diz: não, eu não vou cumprir a sua palavra. Ele foge da presença do Senhor. Deus é tão bom, querido, ouça, que ele volta lá no Jonas, fala: Jonas, a minha palavra não pode voltar para mim vazia, eu já liberei ela. Deixa eu falar um negócio para vocês, querido, cuidado com a palavra de Deus. Se eu falar assim: quem quer receber uma palavra? Todo mundo levanta a mão. Eu quero. Cuidado, irmão. A palavra liberada da boca de Deus se encarrega de cumprir o que ela foi designada. Acabou. Sabe qual é o seu problema? O meu problema é que a gente quer ajudar a profecia. Deus fala o que a gente vai ser, e a gente já quer ser agora. Irmão, não ajude a profecia. Ela é suficiente para te incluir no propósito. Não ajude a profecia, deixa ela fluir. Jonas, vai para Nínive. Não vou fugir da presença, não tem jeito, já foi liberada a palavra. Ela não pode voltar para mim vazia, ela vai cumprir. Cria toda uma circunstância. O bicho vai parar dentro da barriga de um peixe, gospe na praia. Em arrependimento ele começa a andar debaixo da palavra. Quando ele começa a obedecer, repita comigo: obedecer. Quando ele começa a obedecer, ele se torna um avivalista. O maior avivalista da Bíblia é Jonas. É o maior avivalista, porque ele converteu 120 mil pessoas com 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras, pregando. Cortou a cidade 3 dias, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A glória de Deus veio, arrependimento, 120 mil pessoas convertidas, um avivalista. Quando ele sai debaixo da palavra, ele volta para debaixo de uma boboreira e volta a ser o que ele era antes. Senhor, está vendo? O Senhor fez a árvore aqui, morreu. Começa a reclamar da árvore, começa a reclamar dos ninivitas. Por quê? Porque toda vez que nós saímos debaixo da palavra, a nossa humanidade vai falar mais alto, querido. Se a gente sai debaixo da obediência, nós vamos viver aquilo que nós somos predestinados para viver naturalmente. Presta atenção. Sansão tinha uma palavra, ele falou: você é um libertador de Israel, Sansão. Sansão, você foi chamado para libertar o povo de Israel dos midianitas, dos filisteus. Mas não toque em coisa morta, Sansão. Não tome bebida forte. Não se relacione com mulheres de outra etnia. O que é que Sansão estava fazendo com a cabeça no colo da Dalila? Ele tinha uma palavra, meu irmão. Enquanto Sansão estava debaixo da palavra, Paulão, era leão rasgando no meio, com um pedacinho de osso assim, ó, um pedacinho de osso. A queixadinha de jumento é um ossinho desse tamanho. Matou 1000 homens com um queixo de osso na mão, com um pedaço de osso na mão. Matou 1000 homens, porque ele estava debaixo da palavra. Debaixo da palavra, meu irmão. Ele pega essa raposa, ele amarra o rabo dessa raposa de 2 em 2, ele incendeia a seara do filisteu, sozinho, debaixo da palavra. Quando ele sai debaixo da palavra, a mulher passa a navalha na cabeça dele, ele vira um marica.
passa a vida agora empurrando o moinho, servindo de chacota e de atração para os outros. Por quê? Porque ele saiu debaixo da palavra. Enquanto ele estava debaixo da palavra, ele era um libertador. Quando ele saiu debaixo da palavra, ele virou um palhaço, motivo de admiração para os outros. Ei, e os discípulos de Jesus? Essa eu não vou falar, não dá, não consigo entender. Mas eu vou falar. Mas não dá para entender, mas mesmo assim eu vou falar. Depois você pede para o Espírito Santo revelar para você, que eu vou pedir para ele revelar para mim também. 3 anos e meio andando com Jesus, irmão. Viu Lázaro podre, sem órgãos, dentro do túmulo, saindo andando. Viu multiplicação de pão. Viu tudo. Viu ele andando sobre as águas. Falou: rapaz, Jesus senta com os discípulos na mesa e fala assim: eu vou para o Pai, mas vocês fiquem, ó a palavra, fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. João 21, o que eles fazem? Vamos pescar. Eles voltam a praticar o que eles praticavam antes. Quando Jesus chamou os discípulos, eles eram o quê? Pescadores. Quando Jesus ressuscita, que dá uma palavra para eles permanecer, eles fazem o quê? Voltam a pescar. Eles não permaneceram dentro da palavra. Eles precisaram que Jesus aparecesse de novo para eles voltarem para debaixo da palavra. Irmãos, Jesus chamou os discípulos para serem apóstolos, para andarem apostolicamente nos milagres, nos sinais e nos prodígios. Mas quando eles saem debaixo da palavra, eles se tornam homens tímidos, que voltam a praticar o que eles estavam praticando antes. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, em nome de Jesus. Você sabe por que Jesus falou assim? Se vocês fazerem o que eu mando, vocês são meus amigos. Se vocês caminharem em obediência, vocês são meus amigos. Você sabe por que Jesus falou que chama a gente de amigo? Sabe por quê? Ouça. Porque na lei, antigamente, não tinha negócio de amizade, não, irmão. Você tem que praticar assim e assim, senão você morre. E o cara não sabia nem por que é que ele tinha que sangrar o pombinho, mas ele sangrava. Ele não sabia nem por que ele tinha que fazer, mas fazia. Jesus falou: não, cara, vocês não são mais meus servos, agora vocês são meus amigos. Eu quero falar para você o porquê que vocês fazem o que eu mando. Eu quero que vocês entendam. Entendam por que vocês são cristãos. Entendam por que vocês praticam tais obras. Vocês são meus amigos. Eu não quero ninguém caminhando do meu lado, sim senhor, não senhor, sem saber o que está fazendo. E o pregador fala: levante suas mãos, e a gente levanta sem nem saber o que está fazendo. Vamos adorar ao quê? Aleluia, cantar a música que está ali. A gente não sabe. E Jesus falou: se vocês não entenderem a minha palavra, vocês vão caminhar segundo a humanidade de vocês. Mas se vocês entenderem a minha palavra e andarem debaixo da minha palavra, você deixa de ser agricultor e torna-se um edificador. Você deixa de ser palhaço e torna-se um libertador. Você deixa de ser covarde e torna-se um avivalista. Por que é que a gente tem que andar em obediência? É só porque Deus quer tirar você da orfandade, cara. Deus quer tirar você da rejeição e trazer você para um lugar de filho, aonde o agricultor vira um edificador, porque está debaixo da palavra, está obedecendo, está construindo, está obedecendo, está construindo. Aonde o palhaço é um libertador, está debaixo da palavra, tem força, está rompendo. Quantas pessoas eu já vi, irmão, dentro da igreja, não tem força para romper uma desgraça de um pecado, não tem força. Pastor, faz 10 anos eu tenho o mesmo pecado. É porque você ainda não entrou debaixo da palavra em obediência.
Pode ter certeza disso. Se você começar a obedecer a palavra, irmão, ela vai dando uma força para você, você vira um bicho. Na hora que o pecado bater na porta, você fala, aqui não é casa da mãe Joana não, vai bater na porta do outro, rapaz. Você fica forte. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de covardia. Nós recebemos o espírito do quê? De força, de poder, de adoção de filhos, que chama Abba, Pai. Querido, por favor, entenda isso nessa manhã. Você vai ficar existindo dentro do Evangelho até quando? Você vai ficar vivendo a sua vida dentro do plano natural que você nasceu para ser até quando? Eu vou falar para você até quando. Até quando você começar a amar as Escrituras. Até quando você começar a ouvir a palavra de Jesus sobre a tua vida e falar, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque debaixo da palavra, irmão, qualquer homem fraco, covarde, torna-se um avivalista e um precursor do Evangelho. Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Deus não está procurando homens bons. Deus está procurando homens obedientes. Todos esses que andaram debaixo da palavra viveram sobrenatural. Talvez você está aqui me ouvindo, talvez você está em casa, está pensando assim, pastor, mas a minha vida está tudo bem. Não está não. Não está. Está sim, pastor, eu sou formado, eu tenho o trabalho que eu sempre quis, sou casado, tenho filhos, e a minha casa é uma delícia, mas não está tudo bem. Porque enquanto o seu vizinho, os teus parentes estiverem indo para o inferno, é negligência minha, negligência sua. Enquanto estiver pobre, sentado na rua, irmão, da porta do seu prédio, não está tudo bem. Enquanto alguém estiver com fome do seu lado, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E a gente precisa assumir isso, bater no peito e falar, eu sei que não está tudo bem. Cara, eu achei que isso era uma crise só minha, mas não é. Eu achei que era só eu que era insatisfeito com tudo. Esse dia eu estava falando para o Cauê, eu falei, Cauê, meu Deus, para mim nunca está bom. Cara, eu tenho uma esposa que ninguém tem no mundo. Só eu tenho. Eu tenho a mulher que suporta o meu ministério, que é sustento para a minha vida. Eu tenho uns filhos, coisa mais linda, um gordinho, um magrinho. Ainda está vindo outro que eu não sei como vai ser. Irmão, tem tudo. Eu tenho carro, eu tenho aquário, eu tenho tudo. Eu tenho passarinho, tenho 2 agapornis, eu tenho tudo. E todo dia eu estou em crise, cara. Não está tudo bem. Tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Um dia eu entrei em crise, nego velho. Falei assim, Jesus, seu espírito não está em mim, porque estou sempre insatisfeito. O Espírito Santo falou, é porque o meu espírito está em você que você está insatisfeito. Ou você acha que o Espírito Santo está feliz com tudo que está acontecendo no mundo? Todo homem cheio do Espírito Santo vai andar indignado com o mundo, querido. Todo homem cheio do Espírito Santo não consegue deitar a cabeça no travesseiro. Ai, minha vida é maravilhosa. Não, a gente sabe que está faltando alguma coisa. Enquanto tem uma vizinha lá do lado da minha casa, meu irmão, atormentada, e ela atormenta a nossa vida, e eu entro em crise porque aquela mulher ainda não foi salva. Irmão, eu cheguei em casa esses dias, um vizinho falou assim, olha, com licença, eu preciso pular aí no quintal, porque eu preciso pôr uma grade. E a minha esposa falou, olha, pera que você só pode entrar aqui quando meu marido chegar. Aí eu cheguei, ele falou, com licença, eu posso entrar aí? Eu falei, pera, antes de você entrar, deixa eu te falar uma coisa. Você é desviado? Ele era brasileiro. Você é desviado? Desviado do quê? Do Evangelho do Senhor Jesus? Ele falou, rapaz, eu não sei se eu sou desviado não, minha mãe é crente, meus parentes é crente, todo mundo é crente. Eu falei, e você? Ele, eu não. Eu falei, então você é um sem vergonha, rapaz, que a sua mãe está orando por você todo dia para você se converter. E você está fazendo o que da sua vida? Ele olhou para mim com o olho desse tamanho. Eu falei, entra aqui para dentro, que antes de você colocar a tela, eu vou pregar o Evangelho para você. Preguei o Evangelho para aquele cara, eu falei, a sua mãe está orando por você, cara, para você se converter. Se a sua mãe é crente, ela está orando por você. Por que você não entregou sua vida para Jesus ainda? Ele, mas é que eu não tive tempo ainda de ir na igreja. Eu falei, você é louco, rapaz, Jesus está voltando. Orei por aquele homem, ele entregou a vida para Jesus, até limpou o jardim para mim lá, o quintal, limpou tudo de quintal para mim, e foi embora com a semente do Evangelho dentro do coração dele. Eu falei assim, eu não admito você vir fazer um trabalho na casa de um pastor e não ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Toma.
obrigado, viu, pastor? Fiz um serviço que eu não ouvi um pio. Não dá para se conformar, querido. Tem gente na sua família que ainda precisa ser salva. O Rafa foi pagar o parque de estacionamento, liso, precisava abastecer o carro, estava duro. Pode falar aqui, Rafa? Estava liso, precisava abastecer o carro. Oh, meu Deus do céu, faz um milagre na minha vida, Senhor. Aí colocou as moedas no parquímetro. Quando ele apertou, a máquina deu um problema lá, caiu milhares de moedas de €1 assim, mais de 300 moedas, encheu assim de moeda, começou a cair para fora. Ele olhou, meu Deus do céu, ligou para a mulher da máquina, falou: a máquina deu problema aqui, caiu as moedas. A mulher falou para ele: então, mas o que você vai fazer? Você vai pegar ou vai devolver? Ele falou: não é meu, eu não vou pegar nenhum, estou esperando aqui. Ficou esperando o cara vir, para o cara chegar. O cara falou: rapaz, mas nunca ninguém fez isso. Geralmente o pessoal pega as moedas e vai embora. Ele falou: não, mas essas moedas não é minha. Ele falou: mas por que você está fazendo isso? Porque eu sou cristão, eu não vou pegar o que não é meu, eu sou cristão. E o cara falou: você tem uma crença? Ele falou: sim, eu sou cristão. O rapaz ficou impactado, falou: nunca vi isso na minha vida. Pegou as moedas, colocou na maquininha, ficou com temor dele. Aí eu digo: um homem definido que sabe quem é, uma mulher definida que sabe quem é, não precisa da sorte, não precisa da oportunidade, porque Deus sempre vai prover o que é seu. O que é seu, não o que é do outro, é o que é seu, na hora certa e no momento certo. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Fique em pé no seu lugar, querido. Nós somos uma geração de Noé, homens que estão edificando para o Senhor. E eu quero falar para você que o que Deus tem para você, querido, é seu. Olha aqui para mim. Parece que está encerrando, mas não está ainda não. Olha aqui para mim, não perde não. O que Deus tem para você é teu. Ninguém vai tirar o que é teu. Davi estava vivendo quem ele era. O que Davi era? Ele era um pastor. Ele estava no campo fazendo o quê? O que ele estava fazendo, Cauê? Pastoreando. A oportunidade da vida dele chega na casa dele, ele não estava, irmão. Ele estava fazendo o quê? Ele estava exercendo quem ele era. Jessé chegar na casa dele, viu um rei, já aparece um fortão bonitão, fala: é esse. Na mão de Deus, meu irmão, ninguém vai tomar o que é dos filhos. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ninguém senta na mesa enquanto o pastor não chegar aqui. Davi chega, assume o lugar dele, é ungido rei. Por que eu estou falando isso para você? Para que haja cura agora. Põe a mão no teu coração. Para que haja cura. Cura. Por favor, irmão, coloca a mão no teu coração com fé. Para que haja cura sobre a tua identidade. Para onde você for, você vai levar o seu cajado. Essa é uma manhã de definição e convicção, querido. Se você entrar debaixo da palavra e começar a obedecer, ela vai moldar você, ela vai formar você. Se você começar a amar a Bíblia e começar a obedecer, começar a praticar, ela vai formar você. E quando você vê a obediência, moldou você. E agora você não é mais órfão, porque a Bíblia fez de você um filho. Agora você não é mais perdido, porque as Escrituras te fez achado. Nessa manhã o Espírito Santo está proporcionando isso para mim e para você. Um lugar de cura. Ei, calma. Tem gente correndo desenfreado para sentar na mesa dos outros, para sentar no lugar dos outros, para viver o que é dos outros. Para! Filho não tem problema de esperar. O que é seu, o que você nasceu para viver, você vai viver. Começa a falar com Jesus aí no seu lugar, querido.
Enquanto nós vamos adorando, começa a falar com Jesus. Deixa o Espírito Santo trazer revelação e convicção ao teu coração nessa manhã. Vai falando com Jesus, vai orando. Você precisa falar com um amigo agora.